Aleluia. A palavra de Deus, ela nos declara que há um conhecimento que liberta. Amém? E por isso a sua palavra então nos declara: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Aleluia, aleluia. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos declarou que o conhecimento da verdade traz libertação. E essa tem sido a nossa busca. A palavra do Senhor nos ensina que Jesus, Ele é a verdade, amém? Ele declarou acerca dele mesmo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Portanto, quando tomamos conhecimento da verdade, a verdade ela nos trará libertação. Quantos querem mais de Jesus nessa noite? Aleluia. Então eu quero convidar você a orar mais uma vez. Coloque sua vida diante do Senhor e peça que a sua palavra ela alcance seu coração nessa noite. Pai, nós cremos na sua palavra. Nós cremos que a sua palavra é a verdade. E nós cremos que o conhecimento da verdade nos trará libertação. Que a tua palavra, Senhor, hoje ministrada, ela venha germinar, ela venha crescer e ela venha dar o fruto desejado. Nós estamos aqui por Ti. A Tua palavra, como já declaramos, ela nos diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E é com esse intuito que nós nos reunimos aqui nessa noite. E nós clamamos, Pai, para que o Teu Espírito, o Espírito da verdade, venha ministrar como somente Ele pode fazer nessa noite. Que a Tua palavra, Senhor, encontre o lugar devido no nosso coração. Porque nós queremos experimentar de uma vida abundante. Uma vida abundante que já foi providenciada pelo nosso Senhor Jesus Cristo por nós naquela cruz. E nós clamamos, Senhor, para que aqui nesse lugar a Tua palavra ela venha tomar a sua forma em nós. Fala conosco, Senhor. Nós queremos Te ouvir. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos viver tudo o que o Senhor tem para nós, porque assim o Senhor será glorificado em nossas vidas, e esse é o fim das nossas vidas, a glória do nome do Senhor. Espírito Santo, usa-me, é o desejo do meu coração. É ser voz do Senhor nessa noite a vida da Tua igreja. Que seja o Senhor e tão somente o Senhor falando neste lugar. Porque entendemos e declaramos a Sua palavra quando diz: importa que Ele cresça, o Senhor cresça, e nós sejamos diminuídos. Que essa palavra se cumpra hoje aqui para a glória do Teu nome, Pai. É o desejo do nosso coração e também a nossa oração.
em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Queridos, o conhecimento de Jesus, o conhecimento de quem Ele é, o conhecimento das suas obras, elas trazem verdadeira libertação, desde que nós apliquemos a nossa vida. Nós já temos caminhado no conhecimento da pré-existência do nosso Senhor Jesus Cristo, como também da sua encarnação. E hoje nós queremos continuar a caminhar e pensar um pouco acerca da humanidade e também da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. E como o conhecimento dessa realidade, ela nos leva a experimentar a vida abundante que o Senhor, Ele tem para cada um de nós. E eu quero começar pensando com você nessa noite acerca da humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu lhe convido então a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 4, o verso de número 4. Gálatas, capítulo 4, verso de número 4. A palavra do Senhor, ela nos declara assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Declare comigo: nascido de mulher. Nascido sob a lei. Aleluia. Aleluia. Amados irmãos, aos Gálatas, conforme lemos, a palavra nos declara que Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Nós já observamos aqui, na quarta-feira passada, a palavra do Senhor declarando que o Verbo se fez carne, amém? Mas aqui a palavra enfatiza a plena humanidade de Jesus. Sim, Ele é concebido em espírito, como a sua palavra nos declara, mas o seu nascimento se dá em carne. Ele é nascido de mulher. O Deus unigênito, declara a palavra do Senhor, e conforme vimos, o Deus do mesmo tipo, Ele se fez carne, Ele assume a forma humana, mesmo sendo Deus, declara a palavra do Senhor, e Ele assim o faz, para que o seu sacrifício tivesse o valor ilimitado, necessário, para que pudesse suportar o castigo do pecado em meu favor e em seu favor, amém? Então a sua palavra declara: Ele se fez carne, Ele se fez homem. Jesus é completamente homem, Ele toma a forma humana, declara a palavra do Senhor, para que o seu sacrifício fosse aceitável diante de Deus. Aleluia. E quando nós compreendemos essa verdade, de que o Senhor Jesus Cristo se faz carne, nascido de mulher, nascido sob a lei, então alguns aspectos eles alcançam a nossa vida. Eu quero compartilhar com você pelo menos 3. O primeiro deles, declare comigo, diga: Ele se fez nosso substituto. E sabe o que a palavra declara a respeito dessa verdade? Que quando Ele se faz o nosso substituto, nós somos vivificados, amém? Olha o que diz a sua palavra, Efésios capítulo 2, o verso de número 1. E Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Aleluia. Então, quando Ele se faz o nosso substituto, porque veio em carne, a sua palavra declara, então nós somos vivificados. Vivificados porque estávamos mortos, mortos em ofensas, mortos em pecados. E a palavra de Deus declara que o nosso pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Mas Ele veio, nascido de mulher, se fez carne, tornou-se o sacrifício aceitável diante de Deus. E pelo seu sacrifício, Ele nos vivifica. Aleluia.
Portanto, por Ele nós fomos vivificados. Mas a sua palavra também nos ensina que Ele se faz o nosso representante. E quando Ele se faz o nosso representante, Ele nos traz libertação. Aleluia! Colossenses capítulo 1, verso número 13. Abra a sua Bíblia. A palavra do Senhor Deus diz assim: e Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você pode aplaudir a Ele por essa verdade bendita? Aleluia, aleluia. Então Ele lhe vivifica, mas não somente lhe vivifica, Ele lhe tira de um império de trevas e Ele lhe coloca no reino de luz, o reino do Filho do seu amor. Portanto, quando Ele se faz o nosso substituto, Ele nos torna vivos. Quando Ele se faz o nosso representante, Ele nos traz libertação. Ele nos chama para uma vida plena, para uma vida abundante, para uma vida gloriosa. Ele vem trazer a realidade dos céus para alcançar-nos na terra, amém? Aleluia. Mas também é verdade que Ele vem a se tornar o nosso estilo de vida. Romanos capítulo 12, o verso de número 1. A palavra do Senhor, ela nos declara uma verdade tão preciosa. A palavra do Senhor diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. Então, queridos, note que quando a palavra diz que Ele veio em carne, nascido de mulher, nascido sob a lei, quando o divino, Ele toma a forma humana e Ele assume o nosso lugar, Ele nos substitui, Ele nos vivifica. Quando Ele nos representa, Ele nos liberta. E agora Ele apresenta para nós um estilo de vida a ser seguido, amém? Ele nos mostra como nós devemos nos portar. Então, como nosso substituto, a palavra do Senhor declara que o nosso Senhor Jesus, Ele carregou em seu corpo, Ele carregou em sua carne sobre o madeiro os nossos pecados. Primeira carta de Pedro 2:24 declara essa verdade: Ele levou sobre si os meus e os seus pecados. Lá era o nosso lugar, era nós que deveríamos lá estar, mas Ele tomou sobre si os meus pecados e os seus pecados. Aleluia! E qual a implicação dessa verdade sobre as nossas vidas? É que quando Jesus Ele assume o seu lugar e o meu lugar, a sua palavra nos declara que Ele satisfez a justiça de Deus. A sua palavra diz assim: olha, a alma que pecar, essa morrerá. Portanto, essa era a sentença declarada sobre toda a alma que pecasse. E a sua palavra nos diz: olha, todos pecaram, logo todos têm sobre si uma condenação de morte. Mas a palavra de Deus declara: ei, o verbo se fez carne, nasceu de uma mulher, e Ele vai até a cruz, e Ele toma o seu pecado, Ele toma o meu pecado, e Ele paga em meu favor e em seu favor. Então Ele satisfaz a justiça de Deus, Ele morre para que eu e você tivéssemos vida, amém? É por isso que a sua palavra diz: Ele vos vivificou, Ele vos trouxe vida quando vocês estavam mortos. Aleluia, aleluia. Agora note, quando a palavra diz: a alma que pecar, essa morrerá, Jesus não cometeu pecado, mas Ele se fez pecado. Quando Ele tomou o seu pecado, quando Ele tomou o meu pecado, e Ele vai até aquela cruz, então Ele assume aquilo que era meu e aquilo que era seu. Ele se fez maldição em nosso lugar. E com isso, queridos, nossos olhos se abrem para o entendimento de que não há necessidade de vivermos uma vida sob maldição, porque Ele veio para nos trazer libertação e vida abundante.
porque Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele abriu mão de ser o unigênito de Deus para se tornar o primogênito dentre muitos irmãos. Aleluia! Queridos, a sua palavra declara que Ele incluiu a raça humana na família de Deus. Quando Ele se fez carne, Ele vem e Ele assume o nosso lugar. Ele nos chama para sermos participantes da família de Deus. E a sua palavra declara: Ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia! Portanto, hoje você tem essa realidade sobre a sua vida. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Por isso você pode declarar: já não sou mais órfão. Amém? Porque você recebeu a adoção por meio da fé em Cristo Jesus. Portanto, você é filho, você é filha. Aleluia. Então olha como nosso substituto, Jesus, Ele resolve o nosso problema da culpa e da morte espiritual. E não havia outra forma, não havia outra maneira de trazermos uma solução para essa realidade. Porque estávamos mortos, e o que pode fazer um morto? Mas a Bíblia diz que aquele que estava morto foi vivificado, aleluia. Portanto, Ele remove a culpa e Ele remove a morte, aleluia. E agora nós temos vida e nós não somos mais culpados diante de Deus, porque Ele tomou sobre si. A Bíblia diz: olha, Cristo morreu pelos seus pecados, amém? Ele morreu pelos meus pecados. Quando nós compreendemos essa verdade, a palavra de Deus vai declarar: já não há mais condenação alguma para aquele que está em Cristo Jesus. Portanto, ainda que o inferno queira se levantar, Ele morreu pelos meus e os seus pecados. Ainda que ele queira trazer acusação, condenação, a verdade da palavra diz: para aquele que está em Cristo, para aquele que é nova criatura, não há mais condenação. E nada mais poderá nos separar do amor de Deus que está manifestado em Cristo. Nem coisa do presente, nem aquilo que está por vir, declara a sua palavra, poderá nos separar. Porque Ele morreu, e ao morrer, Ele nos vivifica, aleluia. A sua palavra diz assim: olha, Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades, aleluia. Ah, querido, como neste de regozijo a minha alma, a palavra que diz: Ele via o fruto do seu penoso trabalho, e isso lhe trazia alegria. Ele nos via nesse lugar, Ele nos via em adoração, Ele nos via comprados pelo seu sangue, aleluia. Portanto, Ele nos substitui, Ele nos tira da cruz, Ele assume o nosso lugar, Ele morre a nossa morte, Ele paga pelos nossos pecados, para que você fosse vivificado, aleluia. Como nosso representante, a Bíblia diz assim: olha, agora, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, diga, crucificaram a carne, com as suas paixões e as suas concupiscências, e a sua palavra diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, Jesus, Ele se identificou conosco, tomando sobre si o nosso pecado. Ele se identifica conosco, morrendo a nossa morte. Mas a palavra de Deus declara que Ele ressuscitou, aleluia. A palavra diz: a morte não pôde detê-lo. A palavra diz: onde está, ó morte, a tua vitória, aleluia. E por isso,
Agora ele pode declarar a seu respeito, agora ele pode declarar ao meu respeito: o pecado não mais terá domínio sobre vós. Você pode dizer amém? Essa é a verdade do Senhor acerca da sua vida. O pecado não pode mais lhe dominar, o pecado não mais tem domínio sobre vós, porque ele morreu, mas ele ressuscitou e venceu a morte, venceu o pecado. Portanto, você pode e deve ter uma vida abundante e triunfante. E ele diz assim: olha, você não está mais debaixo da lei, mas sim da graça. Por isso, como viveremos para o pecado uma vez que morremos para ele? Você foi chamado para uma vida abundante na presença de Deus. Por isso ele se fez carne. Por isso ele nasce de mulher. Por isso ele nasce sob a lei, declara a palavra do Senhor. Nasce de mulher, nasce sob a lei. Ou seja, ele cumpre a lei para estabelecer a graça de Deus. E é nesse sentido que nós entendemos que nós vivemos o tempo da graça. Então, ele nos substitui, mas ele também nos representa, amém? Ele também nos representa, a sua palavra declara. Enquanto nós estávamos mortos, ele nos deu vida. E agora a sua vida nos dá o poder para triunfar sobre o pecado, aleluia. Então, quando nós entendemos a verdade da palavra, quando dela nos apropriamos, quando nela cremos, nós podemos sim viver a vida gloriosa que ele nos prometeu. E quando nós falamos de uma vida gloriosa, isso vai muito mais além do que uma vida de regalias, porque a sua palavra nos ensina, queridos, que aqui tudo passará. Mas uma vida gloriosa é uma vida santa, uma vida gloriosa é uma vida na presença de Deus, é uma vida que bendiz o seu nome, amém? Pastor, e as demais coisas? As demais coisas ele acrescenta. Mas o que verdadeiramente importa é a sua presença, é a sua glória, é você triunfar sobre o pecado, é o pecado não ter domínio sobre você, é o pecado não mais ditar como será a sua vida, é você ser verdadeiramente livre, é você andar no Espírito, é você viver no Espírito, amém? Essa é a vida de Deus para mim e para você. Então, queridos, olha, como nosso substituto, Jesus nos faz lidar com a culpa e a morte espiritual. Então, quando ele vai à cruz e ele assume o nosso lugar, ele está nos ensinando a lidar com a culpa, porque a culpa que estava sobre nós, ele toma sobre si, a morte que estava sobre nós, ele toma sobre si. Então, ele nos ensina a lidar com a culpa e com a morte, mas agora ele ressuscita, e quando ele ressuscita, ele nos representa, e como nosso representante, ele nos ajuda agora a lidar com a questão do pecado. Dizendo: a culpa eu já removi, a morte eu já traguei, portanto viva uma vida abundante, viva uma vida gloriosa, viva uma vida para a glória de Deus, viva uma vida digna do Senhor, amém? É isso que ele está nos declarando na sua palavra. Agora é importante entendermos o seguinte, que Jesus ele não somente levou os nossos pecados à cruz, ele também nos levou à cruz. Você pode assim: mas pastor, o senhor acabou de dizer que ele foi e assume o nosso lugar na cruz, mas agora ele nos leva à cruz, como assim? O nosso Senhor, ele não somente levou o nosso pecado à cruz, mas ele também leva o pecador junto com o pecado. Ou seja, ele leva o pecado, mas também toda a tendência pelo pecado, amém? É por isso que a sua palavra declara: o pecado não tem mais domínio sobre vós. Então ele morre a nossa morte, para que agora nós possamos viver a sua vida, aleluia. Há uma vida abundante, querido, há uma vida gloriosa, há uma vida cheia do Espírito Santo, há uma vida que em todos os seus aspectos bendiz o nome do Senhor.
E foi Ele quem providenciou isso para nós naquela cruz. Então, olha, como nosso substituto e também como nosso representante, agora Ele se torna para nós um estilo de vida. Ele vai mostrar para nós o modelo, Ele vai mostrar para nós a maneira como nós devemos viver. Nós ouvimos aqui no domingo que a nossa moda é do céu, amém? Ou seja, a nossa moda ela é celeste, a nossa moda ela não é terrena, amém? Portanto, você vive governado pelos céus e não pela terra, amém? E como nós podemos viver uma vida como essa? Somente olhando para Jesus e se apropriando de tudo que Ele fez em nosso favor naquela cruz. E aí você pode pensar e parar e perguntar, dizer assim, como se vence o pecado? Porque ainda que seja uma verdade, que Ele lá na cruz, Ele venceu o pecado e Ele declara o pecado não tem mais domínio sobre nós, mas diariamente o pecado nos rodeia, sim ou não? Há uma tendência, uma inclinação no nosso coração pelo pecado. Mas há uma verdade que declara o pecado já não mais te domina, amém? Então ainda que haja uma inclinação, isso não é ditatório sobre a sua vida. Então a palavra de Deus nos ensina, Jesus nos ensina, em Lucas capítulo 9, verso 23, Ele diz, tome a sua cruz dia a dia, aleluia. Querido, como é que nós vamos vencer o pecado? A sua palavra diz, tome a sua cruz. Então nós vivemos uma época, talvez de muito romantismo, mas nós precisamos entender que se vence pecado tomando a cruz e tomando a cruz diariamente. E por que nós devemos assim proceder? Porque Ele tomou a cruz, amém? Porque Ele foi à cruz, mas Ele nos levou até ela, aleluia. Então a palavra de Deus nos ensina, querido, que existe um viver diário de crucificação. É guerra, é luta do espírito contra a carne, é a carne querendo prevalecer diante do espírito, mas a palavra diz, ande no espírito, viva no espírito, e você não satisfará a concupiscência da carne, amém? Então a sua carne, ela vai querer lhe afastar da presença de Deus, mas carne tem que ser crucificada, e diariamente declara a palavra do Senhor, você quer vencer o pecado, tome a sua cruz, é o que a palavra de Deus nos ensina. Então Jesus ele vai trazer os valores celestes para serem aplicados à vida, enquanto a realidade de uma nova criação. Quando a palavra de Deus diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, Ele está dizendo, ande em novidade de vida, essa é a sua nova realidade, ande nela. Você nasceu do Espírito, a palavra diz, aquele que nasce do Espírito é Espírito, mas aquele que nasce da carne é carne. Então o seu Espírito é recriado, mas enquanto houver carne, haverá uma tendência ao pecado. Então como vencer o pecado? Crucifica a carne, aleluia. Querida, a palavra de Deus nos ensina que o velho homem, ele não pode ser disciplinado. E o grande problema muitas vezes das nossas vidas é que nós queremos disciplinar o velho homem. Mas quem precisa de disciplina é o novo homem, é a realidade da nova criação. Pastor, e o velho homem, o que é que a gente faz? Cruz e sepulcro, diga comigo, cruz e sepulcro. O velho homem tem que ser crucificado, o velho homem tem que ser morto diariamente, amém?
O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, quando eu tive conhecimento de Cristo, quando eu conhecia Cristo, a sublimidade do seu conhecimento, eu neguei todas as coisas por causa dele. E deixa eu dizer algo para você, ele não estava falando de coisas ilícitas, ele não estava falando de pecado, mas ele estava falando de conquistas, ele estava falando de lugares onde ele pôde chegar, mas ele diz, por ele, eu abro mão de todas essas coisas, crucifico a minha carne, mato o velho homem, porque há uma nova realidade, eu sou uma nova criatura, aleluia, eu sou uma nova criatura. Então você precisa entender, eu preciso entender, toda obra da carne, declara a palavra do Senhor, ela tem de ser crucificada e morta. Escrevendo aos Gálatas, a sua palavra diz assim: prostituição, crucifica e mata. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Assim diz o Senhor: leva a cruz, crucifica e faz morrer. Amém? Então a palavra diz: seu espírito é recriado, o seu espírito é vivificado, mas a sua carne vai querer lhe chamar ao pecado. Mas você tem de crucificá-la. Isso é fazer guerra, querido. Isso é fazer guerra. Então, uma vida abundante, ela é conquistada diariamente quando nós tomamos a nossa cruz. Amém? Quando nós tomamos a nossa cruz. Então agora nós precisamos participar do poder vivificador do Cristo ressurreto. Agora os nossos olhos se abrem para uma nova realidade, para uma nova vida. É interessante que a Bíblia diz que Jesus, ele nasceu de mulher, ele se fez carne, amém? Ou seja, ele era completamente homem. E como é que nós podemos entender essas realidades? A Bíblia declara para nós que Jesus, ele possuía alma e espíritos humanos. Olha o que diz a palavra lá em Mateus, capítulo 26, 38. Mateus capítulo 26, o verso 38, a palavra do Senhor diz assim: então ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Você percebe o que é que o nosso Senhor está declarando acerca da sua alma? Acerca dos seus sentimentos, acerca das suas emoções. Ele diz: olha, a minha alma está cheia de tristeza, a minha alma quer desistir, a minha alma quer padecer, a minha alma quer largar absolutamente tudo. E não é essa muitas vezes uma realidade da nossa alma? Mas olha o que ele diz: fica aqui, vigia comigo, ora comigo, amém? O que é que Jesus está dizendo? Toma a cruz. A sua palavra também declara, agora em Lucas capítulo 23, o verso 46. Assim diz o Senhor: e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Então Jesus, ele possuía alma e espíritos humanos. Mas qual era o grande diferencial do nosso Senhor Jesus? Ele era dirigido pelo Espírito, amém? Então, querido, olha, como homem, Jesus se viu sujeito a limitações humanas, é isso mesmo. E muitas vezes nós nos vemos diante de limitações e queremos desesperar. Mas isso é plenamente natural. A Bíblia diz para nós, olha, Jesus teve fome, Jesus sentiu fome.
Depois de 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo no deserto, a Bíblia diz: ele teve fome, ele teve vontade de comer, ele teve necessidade de alimentar-se. A Bíblia também diz: ele teve sede, ele tinha necessidades, como homem que era. A Bíblia vai dizer para nós lá em João capítulo 4 que Jesus, cansado, para junto ao poço de Jacó. Jesus cansou. Cansaço fala de limitação. Nós estamos falando do homem, daquele que nasceu de mulher, daquele que se fez carne. A Bíblia vai dizer para nós que Jesus, ele chorou. Tem aquela ocasião que nós conhecemos lá de João 11:35, quando ele chora por Lázaro, mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo. Mas isso fala de compaixão. Mas a Bíblia também vai dizer que quando ele está chegando a Jerusalém, ele diz: ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os seus profetas. A Bíblia diz que ele chora e diz: quantas vezes eu quis vos ajuntar, como uma galinha junta os seus pintinhos. E Jesus chora. Jesus tinha emoções, Jesus tinha fragilidades como homem, mas em tudo ele era dirigido pelo Espírito Santo, amém? E qual é a grande verdade para as nossas vidas hoje diante disso? Querido, você pode sentir fome, você pode sentir sede, você pode sentir cansaço, você pode chorar. A Bíblia diz que Jesus, ele foi tentado, contudo ele não pecou. Você pode ser tentado, mas se você for dirigido pelo Espírito de Deus, esse será o diferencial da sua vida. Aleluia. Então, Jesus sim foi homem, mas um homem cheio do Espírito. E ele entrega o seu Espírito, para que então o Espírito de Deus possa vir, descer e habitar em nós. E nós possamos, para que nós pudéssemos então, semelhante a Ele, agora sermos dirigidos pelo seu Espírito, amém? Então olha que verdade extraordinária. Quando Jesus, ele se faz o nosso substituto, ele nos vivifica. Você pode dizer amém? Sabe o que a palavra de Deus declara a seu respeito? A vida em você, amém? Você está vivo, amém? Há uma vida, mas uma vida celeste, uma vida eterna que habita em você. Portanto, você pode prosseguir, você pode avançar, porque Ele te vivificou, amém? Mas muitas vezes nós estamos diante da realidade da vida e ficamos como se nós estivéssemos presos, amarrados. A sua palavra diz: ei, Ele te libertou do império das trevas, Ele te transportou para o reino do Filho do seu amor, Ele te liberta, amém? Ele te liberta. E agora Ele te chama a viver a vida do tipo dele, uma vida gloriosa. A Bíblia diz que os céus olham para Jesus e dizem: esse é o meu filho, ele é o meu filho amado, nele eu tenho prazer, nele eu me comprazo. E nós somos chamados a viver esse tipo de vida, aleluia. Portanto, ele é plenamente homem, mas ele é plenamente Deus. Nós somos plenamente homens, mas nós temos um Espírito pleno de Deus que habita dentro de nós, amém?
Portanto, assim como Jesus, nós podemos prosseguir e viver uma vida triunfante, aleluia. E esse é o estilo de vida que Ele nos chama a viver. Você pode ser livre. Você pode viver uma vida plena e abundante. Sabe o que é que a palavra de Deus diz? Onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade, aleluia. E o que é que a palavra de Deus declara acerca do lugar de habitação do Espírito? Aonde o Espírito habita? O Espírito habita em mim, o Espírito habita em você. A sua palavra diz, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em nós. Ele é Deus conosco, amém? Portanto, se Ele é Deus conosco, e Ele o é, se pelo Espírito Ele habita em nós, há plena liberdade. Portanto, não viva mais para o pecado, uma vez que você já morreu para ele. O pecado não pode mais te dominar. Queridos, ou nós cremos nessa palavra, ou nós cremos nessa palavra. Quando a palavra diz assim, o pecado não mais te domina, Ele está dizendo, você domina sobre o pecado. Agora os papéis se invertem. Antes você estava morto, agora você está vivo. Antes você estava em pecado, agora você foi feito santo, amém? Por isso a sua palavra diz, vocês são o meu povo de propriedade exclusiva. Eu vos chamei como meus, assim diz o Senhor. Portanto, você pode sim viver em plena liberdade. Você pode vencer qualquer pecado. Nenhum pecado pode lhe dominar. É o que essa palavra diz e nela cremos. Onde o Espírito de Deus está, toda morte é vivificada. Aleluia. Onde o Espírito de Deus está, toda a cadeia é quebrada. Aleluia. Onde o Espírito de Deus está, um modelo, um tipo é erguido, um altar é levantado, onde a realidade dos céus encontra a terra. Amém, irmãos? Sabe o que a palavra de Deus está dizendo para nós? A palavra de Deus está dizendo, o Espírito habita em vocês, portanto vocês são plenamente livres. Então a palavra está dizendo, aonde você chegar e houver morte, a morte ela será vivificada, porque o Espírito de Deus que está com você, aonde Ele está, toda morte é feita em vida, amém? Toda cadeia é quebrada. Querido, nós podemos crer nessa verdade, nós podemos erguer um altar e dizer, ei, nós somos um tipo de vida que Ele nos chamou para viver. Quando nós olhamos para Cristo, quando andamos no Espírito, quando vivemos no Espírito, nós somos livres e promovemos liberdade. Aleluia, aleluia. Hoje pela manhã, João chegou para mim e disse assim, pai, aquele rapaz que estava nas drogas, ele agora foi feito crente de novo? E eu disse, sim, filho, ele foi feito crente. E onde ele está? Ele está na casa de recuperação. Porque onde o Espírito de Deus chega, há liberdade. Aleluia. Queridos, entendam o que é que o Senhor está falando para nós. Um dia, por uma palavra que foi ministrada aqui nesse lugar, o Senhor nos disse que nós precisamos ver as multidões como o Senhor as vê. Nós fomos desafiados pelo Espírito a sair das quatro paredes e ir a um lugar de morte, império de morte e trevas. Mas a Bíblia diz que quando a luz chega, a luz resplandece e as trevas não podem prevalecer, amém?
Então o Espírito de Deus encontra um lugar no coração daquele jovem, e aquele jovem diz: eu me rendo. Aquele jovem diz: eu quero ser livre, eu quero ser liberto. Ele foi vivificado, ele foi feito vida para a glória de Deus. Aleluia. Agora a palavra diz assim para ele, e para mim e para você: então prossigamos em conhecer a Ele. Aleluia. Sabe, queridos, que a palavra de Deus está dizendo para nós: as portas do inferno não vão prevalecer. Há uma liberdade dentro de vocês, é o meu Espírito. E aonde o meu Espírito chegar, Ele vai promover liberdade, libertação. Aleluia. Você consegue imaginar como é que fica impavoroso o reino das trevas quando nós estamos chegando? Queridos, é como se nós estivéssemos vendo a palavra se repetir, como se dizia em Atos dos Apóstolos: esses que têm transtornado o mundo estão chegando também nesse lugar. A vida em Jesus, a vida que liberta, a vida que cura, a vida que transforma, a vida que queima dentro de nós, a vida que nos faz compadecer. Então, querido, você precisa entender que quando Ele chega, a morte morre. A morte morre. A vida se estabelece. As cadeias são quebradas, dissipadas. E agora, uma nova vida começa a ser vista. Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Amém? Esse é o chamado de Deus para a minha vida. Esse é o chamado de Deus para a vida dessa igreja. Há muitos que precisam entender que Jesus já morreu a sua morte. Há muitos que precisam entender que Ele já os libertou na cruz. Há muitos que ainda precisam entender que agora há um sacrifício vivo, há um sacrifício santo, há um sacrifício aceitável, que é o nosso culto racional diante de Deus. É assim que nós devemos viver a nossa vida. Você veio nesse lugar nessa noite para ouvir Jesus dizer bem pertinho no seu ouvido: eu já morri a sua morte. Agora eu quero que você viva a minha vida. Aleluia. Você veio aqui para ser salvo, para ser salva nessa noite. Ou talvez você possa dizer: pastor, mas essa realidade eu já vivi. Mas há um pecado que me persegue. Jesus diz assim: esse pecado, ele já não mais te domina. Eu já arranquei você de lá. Agora anda no Espírito. Aleluia. Querida, minha oração aqui nesse momento é que a glória de Deus desça nesse lugar. Que ela lhe pegue aí onde você está. E ela possa agir em você conforme a sua necessidade. Você pode ficar de pé? Eu quero adorar o Senhor com você.